Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que as pessoas estiverem ouvindo esse vídeo. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre o tema prevenção do suicídio, tentando utilizar o Evangelho de Jesus. Mas nós temos que compreender, logicamente, que o Evangelho por si mesmo, ele é uma mensagem espiritual muito grande. E as pessoas que, de alguma forma, estudarem ela, têm uma influência muito positiva da vida de Jesus em si mesmos. O que já seria muito importante para não cometermos suicídio na vida. Mas um fator que faz com que o Evangelho se torne mais claro é a visão que a doutrina espírita dá aos ensinos de Jesus. Na verdade, o Evangelho nós temos que compreender que é a vida de um espírito puro. Isso quer dizer que é uma vida espiritual. E o que é o propósito da doutrina espírita, senão nos promover como espíritos? Dizer quem nós somos. Então, na verdade, o livro dos Espíritos e toda a mensagem espiritual, ele é evangelho desdobrado. Porque o Evangelho é a vida de Jesus, que é um Espírito, vivia como Espírito. E Jesus não veio trazer outra mensagem, senão de que nós somos Espíritos e que a vida material, a transitoriedade das lutas, elas passam. Então, mas de qualquer maneira, nós vamos trazer algumas associações entre a mensagem espiritual que Jesus trouxe com a visão ampliada da doutrina espírita, para que nós possamos compreender a mesma coisa. E que vem auxiliar a qualquer pessoa a não cometer o suicídio. O primeiro aspecto que nós podemos compreender é que uma pessoa que quer suicidar-se, ela está muito envolvida com a vida material. Seu sofrimento, suas lutas, muitas vezes faz com que essa sensação de que é apenas um corpo acha uma solução com a morte. Então, uma pessoa que, no fundo, tem uma doença terminal, uma dificuldade muito grande na vida e sustentada por emoções perturbadas, ela não encontra muitas vezes outra solução do que achar que a morte vai solucionar os seus problemas. E, na verdade, ela encontrará muitas outras dificuldades e lutas que, mesmo no processo reencarnatório dentro da lei de causa e efeito, farão com que os problemas existenciais no futuro serão muito grandes. Então, nós vamos, por exemplo, levantar alguns aspectos relacionados a essas lutas. A primeira coisa que nós temos que compreender para que possamos determinar que o Evangelho nos auxilia é a visão de Deus. Sem uma visão de um Deus mais desenvolta, uma visão de um Deus mais profundo, criar um Deus fantasioso, primitivo, uma visão infantil de Deus, isso não sustenta contra o suicídio. Basta ver que mesmo no movimento espírita a pessoa suicida, porque ainda não introduziram aquela sensação e aquela realidade da existência de Deus. E uma das coisas que no Evangelho nós vamos perceber sempre, vai ser a perspectiva e a clareza com que Jesus relacionava com Deus. Tem um capítulo, um ou dois capítulos no livro Boa Nova, de Humberto Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por exemplo, Fidelidade a Deus. Ali mostra como que Jesus relacionava com Deus e Deus com Jesus. Nós temos uma dificuldade muito grande de relacionar com Deus, porque Deus é um ser imaterial, invisível. Nós gostaríamos de ouvir a voz de Deus, sentir a resposta de Deus de forma direta, mas nós só vamos desenvolvendo essa percepção e essa sensibilidade a partir do momento que nós entrarmos para dentro de nós tivermos contato com a nossa natureza espiritual, e nessa medida nós compreenderemos melhor Deus. Mas de qualquer maneira, se você tem uma visão imatura de Deus,
essa imaturidade, ela gera muito despreparo da vida do ser humano com a vida. Vamos, por exemplo, observar essa pandemia que está acontecendo. Se as pessoas não tiverem um preparo muito grande espiritualmente, a maioria vai desencarnada no trabalho para os espíritos. Mesmo encarnadas, as pessoas sofrem muito com a morte dos parentes, mas nós estamos vivendo um período de muita luta e muito testemunho espiritual. E o espírita, ele precisa compreender que esse é um testemunho pela imortalidade da alma, não só do desencarne de parentes, mas do próprio desencarne. Talvez nós não tenhamos que passar como os cristãos passaram, né? Que morriam cantando, louvando, né? Sacrificando-se numa arena com leões. Hoje, com essa pandemia, nós precisamos talvez dar um recado de que nós somos imortais. Aquilo que o Emmanuel falou com o Chico, morra com educação, né? Talvez até para morrer nós precisamos de educação, sacrificarmos. Imagina chegar no hospital e tiver outras pessoas para fazer, né, uma intubação. Talvez tenhamos que ser aquela pessoa que não pode deixar o outro no meu lugar. E nós temos que resignar-nos perante as lutas que nos estão apresentando, saber morrer, né? Tudo isso é uma expressão de como nós relacionamos com Deus, relacionamos com a vida, né? Por exemplo, nós vamos encontrar, né, uma visão que a doutrina espírita traz de Deus, que é Deus agindo no processo evolutivo, né? Está lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 9, quando diz assim, né? E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então nós vamos ver, por exemplo, que na doutrina espírita, Deus gerou um caminho evolutivo. Os espíritos passam por estágios, né, diversos, no reino mineral, no reino vegetal, desenvolve o instinto no reino animal, a inteligência e o sentimento no reino humano, e vamos desenvolver muito mais recursos de inteligência espiritual através das múltiplas reencarnações, humanamente falando, até que nós nos identificamos com a natureza espiritual e cada vez mais nos identificamos com o espírito em si, como Jesus era, né? Então, há essa linha demarcatória de evolução, porque Deus pode suscitar a pedra, né, como diz ele, né? Mesmo a pedra, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quer dizer, o processo evolutivo, aqui também nós podemos dizer de espíritos endurecidos como a pedra, mas nós podemos dizer da escala evolutiva. A doutrina espírita consegue mostrar essa hierarquia e desenvolvimento da consciência através das reencarnações, do processo evolutivo, né? Toda a abrangência dessa visão, nós começamos a compreender melhor Deus. Um trabalho de seleção, de desenvolvimento dos potenciais espirituais no tempo e no espaço, né? Então, e com uma visão espiritual do nosso ser, né? Se nós não tivermos uma visão clara de autodomínio, né? Então vamos pegar um exemplo das emoções perturbadas, e quando nós temos uma relação boa com Deus, né? Vamos pegar o exemplo do que está escrito em Mateus 6, versículo de 25 a 32, né? Quando ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem o quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então aqui nós vamos observar, né, qual é a importância de uma consciência espiritual diante de uma consciência material. A doutrina espírita vem trabalhar com a gente a imortalidade da alma, né, que as lutas são transitórias, né? Então, olhai para as aves do céu,
que nem semeiam e nem cegam, nem juntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de muito mais valor do que elas? Como que o padrão evolutivo humano é muito mais superior do que os padrões evolutivos anteriores? Por isso que nós precisamos compreender, sem uma visão espiritual que a doutrina espírita nos favoreceu, como entender o Evangelho? O Evangelho em espírito e verdade? Nós precisamos desenvolver essas novas visões, né? Por isso que o Evangelho terá um caráter satisfatório, por exemplo, quanto a um suicídio, se nós o compreendemos em espírito. Compreendemos como uma visão mais abrangente, porque ao pé da letra o ensino morre, né? Ele continua ainda. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso quer dizer que a visão espiritual da vida que a doutrina espírita nos faculta, e que o Evangelho traduz em forma simbólica, né, como uma descrição dessa, sem uma visão de maturidade espiritual, nós iremos viver perturbados. Quantos suicídios são feitos por base nessas perturbações e preocupações imediatas? Dificuldades que as pessoas têm nos relacionamentos afetivos, de sobrevivência, nas lutas sociais, né? Ninguém nasce à toa num patamar social. Quer dizer que a pessoa tem que estar estagnada ali, tem que crescer, lutar contra as dificuldades, mas compreendendo que muitas vezes não vai ser fácil essas lutas, porque é um processo kármico, um processo de continuidade, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos, se não tiver uma visão clara de Deus, e quando nós estudamos Deus na doutrina espírita, se é uma compreensão de que é Deus é uma inteligência suprema, que tem qualidades, né? Ele é imaterial, uma bondade suprema, né? Uma justiça divina que existe atrás de tudo. Sem essa visão, o Evangelho pode nos dar um contributo muito grande em relação ao suicídio, pode, mas sem uma compreensão, né? Mais acentuada, mais desenvolta, o que a doutrina espírita nos favorece, por exemplo, e que hoje, mais ainda, se você investiga através do autoconhecimento a sua natureza real e espiritual, e porque nós precisamos compreender essa natureza real e espiritual viva em nós não compreenderemos a vida. E estaremos diante de uma informação que nos sustenta, mas que ainda não é tocada pelo coração, né? Mas vamos dar continuidade, né? Em Mateus 22:37, por exemplo, fala do relacionamento que Jesus tinha com Deus e o nosso relacionamento com Deus. Como é que nós relacionamos com Deus, né? Será que nós temos relacionamento estreito com a divindade? O que precisamos despertar, né? Vamos ver o versículo 37, o que nós selecionamos aqui. Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo a ti mesmo. Olha expressões evangélicas dessas, sem uma visão espiritual, para que a gente possa compreender, né, que nós somos espíritos e devemos amar as pessoas em espírito. Aí nós começamos a compreender a nossa herança divina, né? A herança espiritual de nós mesmos. Aí o Evangelho torna-se claro. Porque, na verdade, o Evangelho é a manifestação de um ser espiritual que viveu na Terra. E nós somos espíritos mergulhados no corpo físico, né? Vamos pegar, por exemplo, no Evangelho de João, que é um evangelho mais profundo,
né? Ele é mais concernente com a natureza espiritual. Quando João escreveu no capítulo 4, os versículos de 20 a 26, né? Ele diz assim: nossos pais adoram neste monte. É o encontro que ele teve com a samaritana, né? Ele diz assim, a samaritana disse assim, né? Jesus disse assim, disse a mulher a Jesus, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Né? Olha o que a doutrina espírita nos pede. Parar de uma adoração exterior, gente. De condicionamentos religiosos, né? Quantos centros começa com a oração, termina com a oração? Ainda é um ato de padronização religiosa. Vai chegar uma hora, sim, nós chegamos numa reunião, talvez tenhamos que centrar, uma oração nos favorece. Mas por que eu tenho que terminar uma reunião com prece? E vai chegando uma hora que aquilo vira um ritual. Nós temos que começar, gente, viver em espírito, né? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Que na verdade Jesus estava falando ali dos gentios como os homens terrenos e os judeus como os capelinos, né? Que já tinham uma maturidade espiritual desenvolta. E hoje a doutrina espírita, ele é uma consciência de capelino desenvolta. As pessoas precisam compreender que nós precisamos amadurecer no nível profundo da fé, né? E ele vai dizer ainda, mas a hora vem que, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso já é um padrão, né, que nós precisamos. E mostra que o Evangelho tem muitas coisas para poder sustentar no quanto nossos impulsos instintivos de suicídio, né? Outra característica que nós precisamos compreender. Na doutrina espírita, o espírito antecede o nascimento, reencarna e é imortal. E as lutas humanas, apesar de serem vívidas, fortes, ela é um processo de despertar espiritual. Se eu não tiver essa consciência, né, quantos no Evangelho, quantas menções nós tratamos sobre reencarnação, por exemplo, reencarnação, né, existe um personagem no Evangelho que é a personificação da reencarnação, que é João Batista. Ali estuda-se, falou de João Batista, né, reencarnar e mergulhar na água, né, a água, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, os antigos achavam que era o elemento material, quer dizer, é o mergulho no campo material, é o mergulho na matéria, né? E se existe um personagem que trabalha a reencarnação no Evangelho, ele é João Batista. Vamos pegar, por exemplo, algumas passagens que caracterizam isso, né? Vamos começar com quantas vezes o suicida no plano espiritual, né? Quando a gente lê o livro Memórias de um Suicida, os detalhes daquele livro mostram que aquela médium, né, a Ivone Pereira, ela foi suicida. E ela descreveu como se fosse a própria experiência de suicida, porque o suicídio, ele sente na pele o efeito do suicídio. E chega uma hora que o espírito sente necessidade de reencarnar. E essa reencarnação muitas vezes vai ser dolorosa, né? Quantos detalhes no Evangelho tem que trabalham a reencarnação e o resgate espiritual em decorrência de um escândalo, né? Com a passagem do escândalo. Vamos pegar alguns detalhes do Evangelho que falam desse e que denota, né, uma perspectiva de análise, né, da reencarnação perante as consequências das nossas escolhas, né? Vamos pegar, por exemplo, João Batista, né? Vamos pegar lá em Mateus, por exemplo, nos versículos de 3, de 1 a 12. Mateus 3, de 1 a 12.
Olha só. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. O deserto da Judéia pode representar a consciência em culpa. Não só que o suicídio, mas todos nós que criamos uma ação inconsequente, uma ação assim perturbada, nós criamos um deserto dentro de nós. Olha como é que João Batista é aquela personalidade espiritual, o despertar espiritual, que trabalha exatamente com esses campos, né? O deserto do desperdício existencial que o suicida com o corpo, né? E ainda tem os processos de reencarne dolorosos, porque se eu atirei na cabeça, vou ter problemas neurológicos em reencarnações por vindouras, né? As consequências dos meus atos dentro da lei de causa e efeito. Quantas coisas a doutrina espírita nos esclarece que no Evangelho está bem claro, né? Então vamos pegar aqui para vocês verem, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. No livro Memória do Suicídio, quando o espírito começa a se arrepender do ato feito, ele começa a programar a próxima encarnação. E ele sabe das lutas que ele vai ter consigo mesmo, com a sua recuperação neuroespiritual, com o efeito do suicídio na vida dos outros, né? Realmente, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos uma clareza e nós começamos a ver com que detalhes o Evangelho narra esse processo reencarnatório. Por exemplo, nessa passagem aqui, ó, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há uma esperança a partir daí, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai vossas veredas. Então nós vamos ter que endireitar as veredas do passado, né? E este João tinha em suas vestes de pelos de camelo, quer dizer, João Batista representa a encarnação no corpo animal, que é o corpo físico. Se existe uma herança animal em nós, é o corpo físico. E não só a herança do corpo, não, nós temos um corpo humano, mas as tendências dele, instintivas, raiva, mágoa, inveja, que são essas emoções fortes, né? Porque o instinto é caracterizado por essas emoções. Quantas vezes nós temos que lidar com elas numa reatividade animal e que hoje nós precisamos ter o bom senso, né? Então esse vestir de pelos de camelo é a simbologia da necessidade reencarnatória em corpo animal, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, né? Demonstrando o tamponamento da consciência quando se reencarna, o esquecimento do passado. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Outra característica da reencarnação, nós temos que alimentar de gafanhotos, representando aquilo que nós fizemos e temos que reeducar, reestruturar, porque nós causamos do passado, e o mel silvestre representando também que o ser humano não tem só coisa ruim para... A gente reencarna sobre o Dharma e o Karma como expressão simbólica do espiritualismo, o Karma representando as ações negativas e o Dharma as ações positivas. Nós não temos só coisas ruins para resgatar, não. Nós nascemos com potenciais de criatividade e potenciais de resgate, né? Então, e olha só como é que o estudo de João Batista é a personificação da reencarnação através dessas lutas, ó. Então ia ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. O Jordão é o símbolo da reencarnação, mergulho na água para quem está resgatando. Por isso que João Batista, quando Jesus veio, ele falou assim: ó, não sou eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. Esse tipo de água aqui reencarnatória, que é de espíritos falidos, não é a sua característica. Mas quando Jesus se deixa batizar ali, ele representa a reencarnação, introduzindo a misericórdia e o amor em meio ao pagamento, né? Como diz o Evangelho, misericórdia quero, o sacrifício não. Chega uma hora que no meio daquelas dores, né? Quantas vezes uma pessoa pode nascer cega, mas vem com uma vidência, por exemplo, ou vem com a capacidade de enxergar mais profundamente, né? Uma pessoa vinha paralítica, ela vem para um caminhar mais diretivo e influenciador da vida alheia, para caminhar em caminhos certos, né? Quantas vezes a oportunidade do trabalho, pela dedicação e pela renúncia de si mesmo, já é uma forma de resgatar pela misericórdia e não pelo sacrifício da lei, né?
eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então o Rio Jordão é o símbolo das reencarnações, aquelas reencarnações em que eu tenho culpa e tenho que reencarnar. E para o suicídio isso é muito claro. Quando a gente estuda o suicídio na visão da doutrina espírita, a gente vê essas passagens, a gente vê como que a doutrina espírita desenvolve essas mensagens, né? Por isso que eu preciso compreender, né, que o Evangelho ele nos auxilia contra o suicídio, sim, mas eu preciso de uma perspectiva clara de entendimento, o que a doutrina espírita veio desdobrar nas palavras do Cristo, né? Aí ele diz assim, e vendo ele que muitos dos fariseus e saduceus que vinham em seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles estavam plantando para o futuro, dentro da lei de causa e efeito, aquilo que intencionalmente eles queriam, porque eles queriam interesses vis, né? A vivência da paixão, que é a nossa luta material também. Nós temos nossos prazeres, mas nós temos que colocar no parâmetro da nossa vida uma visão espiritual acima da visão material. Mas não quer dizer que eu vou desprezar a vida material, não, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, eu tenho que produzir na plantação da minha vida, que nós estamos muitas vezes no Evangelho comparados como árvores, frutos de arrependimentos. Não é frutos de maldade, frutos de precipitações. Quantos frutos existem e árvores, né? O Zaqueu sobe sobre o zambujeiro, que é, né, uma árvore representada pelos erros dos nossos passados, né? Ele tinha uma estatura pequena e precisava subir naquela árvore. Quer dizer, para o meu crescimento espiritual eu vou ter que subir em cima das experiências que eu casei do passado de forma precipitada. Eu vou ter que reestruturar a minha vida nesse sentido, né? A doutrina espírita nos dá essa clareza espiritual. Não presumeis vós, dizendo, temos por pai Abraão, aí ó, aquela passagem que nós vimos em relação a Deus. Porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Então, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada de fogo. Nós vamos ter que tirar as árvores que nós produzimos negativamente, ou os terrenos que não tem campo para produzir, que são os desertos, né? É onde João Batista trabalhava. Eu, em verdade, vos batizo na água, que é o processo reencarnatório, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de lavar, ele vos batizará em Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, quando nós começamos a reencarnar e começamos a sair dessas águas mais tumultuosas para uma água mais tranquila, né, nós iremos produzir um novo estágio no processo reencarnatório, em que nós iremos desenvolver o nosso Santo Espírito, né, o Espírito Santo, que é o que é melhor de dentro de nós em nível espiritual, né, sob as transformações constantes que a vida nos favorece, com a simbologia do fogo, né? O fogo transforma a natureza da matéria, né? E através do fogo interno do nosso próprio ser, nós vamos transformar o que é mais sólido em líquido, em gasoso. Quer dizer, nós vamos sublimar o nosso espírito na solidificação material da nossa consciência. Olha como é que o Evangelho é todo cheio de símbolo e nós precisamos compreendê-lo, né? Numa visão mais profunda, né? Vamos pegar outros aspectos, né? Outros aspectos que é importante. Por exemplo, vamos pegar o perispírito e a imortalidade da alma, né? Lá em 1 Coríntios, olha como é que o Evangelho, né? Ele tem toda uma simbologia que a doutrina espírita esclarece. Mas ali está a essência de muitas informações, né? Então, 1 Coríntios capítulo 15, olha como é que o Paulo fala, né? Sobre ressurreição, porque existe a ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne. Quantas ressurreições existem no Evangelho ali, que representa estágios de renascimento, né? Renascimento em nós, numa questão reencarnatória, num renascimento de consciência, que representa essas ressurreições. Mas olhe bem isso aqui, ó. Também vos noticio, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Na verdade, eu quero pegar os versículos de 34 a 51, que está escrito assim.
Olha só. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão dos mortos? E mortos aqui é o nosso padrão de erros. Como que eu ressuscitarei dos meus erros? Da minha morte perante a consciência? E como isso se dá? Né? E onde fica marcada essas mortes? Os nossos erros? Certamente que é no perispírito. Olha como é que o Paulo traça isso com profundidade. E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais no corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo e de outra qualquer semente. Quer dizer, nós marcamos em sementes no terreno perispiritual e no terreno físico como heranças hereditárias das nossas ações do passado, né? Que vai nascendo no processo reencarnatório. Sem uma visão de reencarnação, essas mensagens não teriam um fundamento. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Olha como é que ele fala das estruturas perispirituais e corporais. Mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra as dos peixes, e outras das aves. E há os corpos celestes e os corpos terrestres. Mas um é a glória do celeste e outro é a glória dos terrestres. Um é a glória do sol, que é a consciência iluminada, a outra é a glória da lua, que é a consciência semi-iluminada. A outra é a glória das estrelas, que são consciências. Olha o desenvolvimento da consciência no tempo e no espaço. Porque uma estrela difere da glória de outra estrela, que é um nível de consciência de iluminação espiritual. No próprio livro dos Espíritos mostra a hierarquia dos espíritos. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Eu posso ressurgir das experiências enganosas. Semeia-se corpo de corrupção, ressuscitará corpo de incorrupção. Semeia em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim que está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, Adão, em espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, é o homem inconsciente, o espírito estagiando no reino humano. O último homem, Adão, é a consciência iluminada de Jesus. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do Senhor é do céu. Olha como é que essas mensagens, sem uma visão aclarada de consciência espiritual, de perispírito, onde está marcado a semente das nossas escolhas no próprio perispírito, a reencarnação a partir daí, Um suicida vai ter sementes dentro dele que manifestarão na próxima reencarnação e em outras reencarnações, até como certas tendências. Por isso que muitos de nós, hoje, com essa compreensão, e que precisamos repensar nosso modo de ser e de sentir, e que a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido. Ainda tem quantas passagens do Evangelho nós vamos encontrar os espíritos endemoniados agindo sobre o corpo de um, lançando no fogo, julgando ele ali. O processo obsessivo que tem no processo de reencarnação com suicídio. As pessoas elas criaram um passado e sofrem consequências disso. Mas tudo isso, sobre as bases de um entendimento, de uma compreensão, isso favorece muito uma ação, contra o suicídio. Isso nós precisamos compreender. Tem pessoas que vêm conversar conosco, que falam dessas tendências suicidas. Quando a pessoa fala assim comigo, eu já falo com elas de cara. A sua missão na Terra hoje, você não precisa se preocupar com muito o resto não, mas a sua missão hoje é não suicidar. É passar por uma existência em que você não suicide, porque essa foi a luta. Essa foi a natureza das nossas... das nossas expiações, por exemplo. Então o Evangelho é digno para criar
uma prevenção contra o suicídio? Sim. Mas nós precisamos de um amadurecimento para ler o Evangelho e ver a essência que está por trás da forma, né? A compreensão espiritual. Sem essa compreensão, o Evangelho nos ajuda sim. Porque mesmo assim o Evangelho é um antídoto contra o suicídio. Mas com uma visão aclarada do Espiritismo, que coloca o Evangelho numa visão clara daquilo que nós somos, porque essa é a mensagem de Jesus. Jesus mostrou aos discípulos que ele era um espírito imortal. Quando Paulo de Tarso perseguiu Jesus, e ele brigava porque como que Jesus poderia ser maior do que o profeta Moisés? Toda a sua mensagem, ele ficava muito irritado quando ele ouvia as falas de Estevão, que falavam com sobriedade sobre o Cristo, ao ponto dele agredir Estevão, persegui-lo, apedrejar Estevão. No fundo, o Paulo estava perseguindo Jesus, estava querendo encontrar com Jesus. E quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele pôde comprovar que Jesus realmente falava de uma realidade muito clara. A morte não existe. Ele viu Jesus redivivo. O que Jesus vem falar no Evangelho essencialmente? Nós somos espíritos. Nós somos seres imortais. E a doutrina espírita, então, imagine que todo o conteúdo das obras espíritas, das reflexões espíritas, nada mais do que é um desdobramento do Evangelho às claras. Assim sim, o Evangelho, com essa claridade, com essa percepção, e principalmente quando nós hoje precisamos entrar dentro de nós, através do autoconhecimento, compreender a nossa natureza espiritual, sentindo que é o novo propósito, né? Da fé cega para a fé raciocinada, e da fé cega e simples para a fé raciocinada, e depois para a fé sentida. Nós precisamos sentir a essência espiritual da doutrina espírita, que é o Evangelho vivo. Quando nós vivemos o Evangelho, ou vivemos a mensagem espiritual, ou somos espíritos, em outras palavras, quando nós assumimos nossa verdadeira natureza espiritual, sentindo-a, certamente nós deixaremos de suicidar. Muito bem, gente, é isso que eu gostaria de trazer para vocês como reflexão, desejando muita paz no coração de todos, tá claro? E quem sabe numa outra oportunidade a gente possa refletir mais algumas vezes. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.